Olá, esse é o nosso podcast em vídeo da Azeduca. Se você está nos assistindo através da plataforma do nosso canal do YouTube, saiba que também este episódio está disponível na plataforma Spotify, também com imagens, ou em outras plataformas de áudio, de acordo com o que for mais conveniente para você. Hoje, nós estamos com convidados muito especiais para um bate-papo sobre os bastidores da medicina laboratorial. E eu vou apresentar aqui para vocês duas pessoas muito queridas, com grande expertise em medicina diagnóstica, que é a doutora Cláudia Meira, patologista clínica, superintendente de qualidade e segurança do paciente DASA, e o doutor Álvaro Martins, que também é médico patologista e é médico do núcleo de assessoria médica da DASA. Então hoje, juntos, esperamos ter um bate-papo muito leve, com temas muito interessantes que estão por detrás das câmeras e muitas vezes tanto o médico quanto o paciente não tem o conhecimento sobre o que acontece dentro deste ambiente. Então, eu queria aqui começar. Seja bem-vindo mais uma vez ao podcast da Azeduca, doutora Cláudia e doutor Álvaro. Obrigada. Hoje, mais uma vez, vamos abordar esse tema, que são esses bastidores e o processo da medicina laboratorial, onde a gente entende que qualidade e segurança é essencial. Sabemos ainda que o principal objetivo de um laboratório é entregar um laudo eficiente, correto, seguro, que tanto o médico quanto o paciente se sintam confortáveis para a tomada da decisão clínica. Todo esse processo fica por detrás de câmeras. E tem muita gente envolvida, com muita responsabilidade, muito carinho, muito compromisso, porque entende que aquelas amostras, que às vezes de sangue, de urina ou outros tipos de materiais, elas deixam de ser simples amostras, porque toda essa equipe entende que ele é uma vida, é um paciente, e fica todo mundo muito empenhado em dar o melhor de si e entregar o resultado mais seguro. Então, para começar, eu queria pedir à doutora Cláudia Meira, que é responsável por toda a qualidade e segurança desse processo, que contasse um pouco para nós de como é essa cadeia que está atrás da medicina laboratorial. Quem está lá, quantas pessoas estão envolvidas nesses processos. Então, fala para a gente, Cláudia, o início dessa história. Bom, primeiramente, obrigada, Marilane e a DASA Educa por esse convite, por falar de um tema que para a gente é super importante, né? A gente está em laboratório já há tantos anos e cada vez mais eu fico mais surpresa assim, com a qualidade que a gente tem, né? E a importância do laboratório, primeiro, são as pessoas, né? A competência dessas pessoas, com quem a gente está trabalhando, garantir que essas amostras, como você mesma falou, né? Então, para a gente, uma amostra, ou mesmo ultrassom, falando também de medicina diagnóstica, não é só um exame, né? Quando você vê que a pessoa chega com uma expectativa ou às vezes com uma insegurança, né? Um paciente que está inseguro por algum motivo, por alguma expectativa de um diagnóstico, então aquela amostra é uma pessoa realmente, né? Então a gente tem que ter todo um cuidado com esses exames desde o início, quando esse paciente chega até a liberação desse resultado. E como você falou, fica por trás, né? Quando as pessoas acham que é só apertar um botão, né, de um equipamento, na verdade, acho que hoje a gente vai poder ter a possibilidade de oferecer essas informações, porque é muito mais do que isso, né? Realmente é extremamente importante conhecer todas as etapas. Com certeza, Cláudia. E eu vou aproveitar a oportunidade de pedir para o Álvaro também contar um pouco como há uma multidisciplinaridade de profissões nesses bastidores, né? Então, fala um pouco, Álvaro, quem compõe esses bastidores? São só profissionais da saúde? Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. Eu estou aqui fazendo frente a duas autoridades na nossa área e eu quero contribuir da melhor forma. Bom, só um pequeno preâmbulo. Eu trabalho em laboratório, praticamente eu estava me recordando, me preparando para esse momento. Eu trabalho no laboratório há quase 50 anos. E por que eu estou contando isso? É exatamente para ir ao encontro dessa tua pergunta. Durante esse tempo todo, eu trabalhei em laboratórios que lá no início, que todo o processo era absolutamente, eu posso chamar de artesanal. E a gente vem para um mundo absolutamente digital nos dias de hoje, sem entrar muito em detalhes. Mas isso não existiria sem as pessoas. E
no laboratório, numa companhia como a DASA, onde a gente atende tanta gente, o primeiro momento, o primeiro contato do nosso paciente conosco é por meio de uma pessoa sem uma formação específica necessariamente, né? Até a equipe de manobristas do estacionamento, passando pela recepcionista, pela coordenação de uma unidade de atendimento, que já são profissionais de nível superior, a enfermeira, técnicos, aqueles que compõem, digamos, o core de um laboratório. Eu estou falando de análises clínicas especificamente. A gente tem profissionais como os farmacêuticos, bioquímicos, os biomédicos, biologistas e tal. Então, essencialmente, eu resumiria a nossa atividade com uma cadeia multidisciplinar muito ampla, em que o médico também está inserido dentro dessa equipe. Muitas vezes coordenando, muitas vezes liderando, mas também o tempo todo participando do processo de elaboração de um exame, né, de produção de um exame. Você perguntou sobre a quantidade, né, de colaboradores. Vai depender muito da especialidade, né? Falando de laboratório, por exemplo, se você pegar uma especialidade que tem uma característica muito peculiar, que é a microscopia, né? Então, hematologia, microbiologia, a própria genômica, enfim, são áreas que você vai precisar, provavelmente, talvez, de mais pessoas, porque elas são profissionais dependentes, vamos dizer assim, né? Então, precisa daquela expertise, daquela competência. Tem áreas de automação que você pode, às vezes, pela quantidade de equipamentos, ter um número menor de profissionais, mas tem que ser tão competentes quanto, né? Porque são esses profissionais que têm que avaliar todos aqueles equipamentos, eles é que vão dizer se pode ou não utilizar um equipamento para fazer os exames dos pacientes. Então, eles também precisam ter muita habilidade, né, alguns skills e também a competência técnica para fazer a realização. Então, a quantidade depende muito da área. Da área, do tipo do exame. Isso. E juntando essa resposta de vocês dois, a gente já começa a elaborar, assim, a cadeia do que está de trás desse processo e envolve multidisciplinaridade, multiprofissões. Inclusive, com profissões, a gente tem engenheiros dentro da DASA, é um time super forte. Estou dando exemplo da DASA porque Sim. é a nossa matriz dentro dessa nossa experiência, mas a engenharia, a logística, o time de suprimentos que garanta os insumos. É um processo muito grande que talvez muitos dos nossos ouvintes, espectadores, não tenham noção de como é que a gente capacita, lidera e que estimula para que entregue um processo com qualidade e segurança. E aproveitando a fala do Álvaro, que ele cita, eu gostei bastante, Álvaro, desde os nossos manobristas, dos nossos atendentes, a medicina laboratorial, dando um foco especial a ela, como os pacientes eles chegam muito cedo, né? Todos juntos, todos chegam na mesma hora dentro de um laboratório, cada um, por vezes, com sua dor. Porque nem todo mundo vai ao laboratório para exames de check-up. Muitas pessoas já vão com condições de saúde comprometida. E é um conjunto de pessoas heterogêneas que buscam exame laboratorial no horário muito cedo, por vezes em jejum, que a gente ainda vai comunicar. Então, é desafiador. E a Cláudia, eu vou pedir para ela comentar isso, porque eu sei do trabalho brilhante com qualidade, segurança, treinamento, inclusive dessas equipes de acolhimento. Porque a medicina laboratorial, ela começa aí, nessa fase. E aí, Cláudia, comenta para os nossos ouvintes se existe treinamento para essas diversas áreas e em que, para garantir a qualidade e segurança. Eu já queria te aproveitar para citar que etapa é essa da medicina laboratorial que acontece no momento desse acolhimento? Já que a gente sabe que a medicina laboratorial tem uns processos metodológicos bem definidos. Sim. Em laboratório, a gente procura didaticamente classificar em pré-analítica, uma fase pré-analítica, analítica e pós-analítica. Então, tudo isso que comentou é a fase pré-analítica, aquela fase que vai desde a orientação ao paciente. Então, quando o paciente liga para a gente, ou ele utiliza o NAVE, né, que é uma forma mais tranquila e rápida e fácil de você fazer um agendamento, por exemplo, para um exame. Então, ali ele recebe todas as informações de qual é o preparo que ele precisa para aquele exame. Né? Então, tudo isso, além de disponibilizar para o paciente, a gente precisa treinar essas pessoas para que elas sejam preparadas para orientar adequadamente o paciente, porque é uma cadeia. Se o paciente é orientado adequadamente ou se ele não segue a orientação, uma parte do preparo dele para realizar o exame já está sendo comprometida.
né? Isso pode impactar no resultado dele. E assim, é importante que o treinamento, no caso da DASA, por exemplo, além de ter todas as informações nos nossos sistemas para facilitar, né, para que a gente tenha a facilidade até de atualizar a informação sempre quando há uma necessidade, uma mudança de uma tecnologia que a gente precisa adequar à orientação, a gente tem, por exemplo, a Universidade DASA. Então, todo colaborador que entra na nossa empresa, ele é treinado, né? Então, a gente tem um treinamento tanto pela Universidade DASA, que são pessoas capacitadas, pessoas da área, né? Os profissionais, como o Álvaro já comentou, e também do pré-analítico. Então, a gente tem uma equipe de pré-analítico que também define todas as diretrizes de orientações, tanto para o paciente, como para as pessoas que são os profissionais que realizam as coletas de exames, seja qualquer tipo de coleta. Então, a gente tem tanto procedimentos bem documentados para que as pessoas possam se atualizar constantemente, seguir um padrão, assim como tem o treinamento, tanto teórico como prático, para que depois ele comece a fazer a sua atuação na rotina. Isso acontece tanto para a área de atendimento, que seria de atendimento ao cliente, quanto para a área que eu chamo de técnica, que é a área de coleta do exame, que aí tem todo um procedimento técnico. Tem uma sequência de como que você coleta as amostras de sangue, você tem uma sequência correta para coletar, tem uma técnica correta para poder acessar. Tem veias mais difíceis, pessoas com veias mais fáceis. Então, a pessoa tem que estar preparada para isso. Então, o treinamento é essencial e as informações são essenciais. Além disso, a gente tem também o que a gente chama de Esquadrão do Encantamento, que é um time que busca preparar esse time para acolher o paciente, né? Então, a gente sempre trabalha com informações sobre acolhimento, sobre segurança do paciente, sobre qualidade dos procedimentos. Então, eles nos apoiam também para atingir o nosso time que está lá na ponta. Excelente. E eu queria que o Álvaro comentasse a importância desse processo pré-analítico, porque as estatísticas mostram que quando a gente tem um erro na medicina laboratorial, essa é a etapa que ela está mais envolvida. É isso mesmo, Álvaro? Eu não tenho dúvida disso. Eu diria o seguinte, eu implico um pouquinho, né? Com um número que é um número que se assume como absoluto e que eu creio que ele varia um pouquinho, que é os tais os 70%. Tá. Estatisticamente, quando a gente tem um problema, eu prefiro chamar de problema e não de erro. Ótimo. Não porque não seja um erro, mas o erro no nosso entendimento de um profissional do laboratório, ele tem um contexto, digamos, mais estatístico, mais formal, mais estruturado, não um mero engano. Por isso que eu gosto de chamar de problemas. Então, Ótimo. 70% dos problemas vão ocorrer, variando um pouquinho, na fase pré-analítica, como a Cláudia já explicou. Por que eles ocorrem? Eu acho que essa é a pergunta, é a indagação mais importante. Quando a gente não observa os procedimentos que a Cláudia acabou de discorrer sobre eles. Quando alguma falha no processo impõe um desvio na forma que aquilo devia ter acontecido. Desde o acolhimento, desde a hora o momento que a gente recebe esse paciente para fazer o exame, para fazer o cadastro. O cadastro, a gente pode incorrer num problema no cadastro do exame, né? E eu queria lembrar uma questão, assim, como eu já falei da experiência, e eu vi a transformação ocorrendo até chegar aqui, a gente está num momento, acredito eu, muito especial, que é um momento absolutamente digital, em que a gente vem incorporando um conceito de inteligência artificial, que vai impactar muito o nosso trabalho. Eu não sou um especialista na área, mas eu percebo que já começa a haver um movimento, não só da nossa parte, mas do nosso paciente, em buscar essa informação junto aos chats GPTs da vida aí, que tem vários atualmente, e creio que isso vai impactar muito a forma que nós vamos atender os nossos pacientes, mas eu diria, eu vou me expor aqui, mas vou falar, eu tenho um temor que a gente se afaste um pouquinho do lado humano da nossa profissão, que eu sempre reputei como fundamental, e até na minha área de atuação eu acabei me vinculando a uma área do laboratório em que o contato com o paciente me mantinha
digamos, menos tecnológico e mais humano, com todos os desafios que isso tenha trazido e que traga, obviamente, no relacionamento das pessoas. É isso. Queria fazer um adendo, assim, da importância até mesmo do material de coleta. Para vocês terem uma ideia, todo material de coleta, sem exceção, antes de ser colocado em uso, né, quando a gente vai validar um novo material, seja qual for, passa por um processo de validação com o time do pré-analítico. Então, a gente avalia a estabilidade, a etiqueta, se ela está grudando, se não está, se solta, se não solta, como que a gente vai fazer o transporte, está garantindo a estabilidade, a validação das maletas de transporte, porque a gente tem que garantir a estabilidade dessas amostras desde onde ela foi coletada até chegar no laboratório, porque a gente tem uma capilaridade para que a gente possa atender melhor esses pacientes, né? Então são mais unidades, a gente vai ter que transportar essas amostras, e o como a gente vai transportar é muito importante. Então, se eu posso e se eu devo ou não devo congelar uma amostra, refrigerar uma amostra ou transportar em temperatura ambiente, isso muda todo o contexto do resultado desse paciente. Todo o material ele é validado. E aí, como você estava falando do pré-analítico, né, eu acabei falando do transporte, então o pré-analítico, como eu comentei, ele vai desde a orientação do paciente, recebimento desse paciente, o cadastro, né, a coleta, o transporte dessa amostra, até chegar no laboratório. E quando chega no laboratório, ainda tem uma fase que a gente chama de pré-analítica, porque ainda não foi realizado, que é toda a conferência com esse material chega. Então, a gente tem que conferir a característica desse material, se ele está apto para ser utilizado para fazer o exame, se ele está bem identificado, se tem a identificação correta, se corresponde ao que está no cadastro do paciente. Então, tudo isso é fase pré-analítica. Olha quantas variáveis que tem, vou chamar de variáveis, né, que podem, né, riscos estão em todos os processos. Então, pode acontecer alguma falha do processo? Pode. Né? Mas o importante é que a gente consiga identificar e não deixe que isso vá para frente e acabe realizando numa amostra que não está adequada. Então, por isso que às vezes acontece da gente solicitar para o paciente voltar ao laboratório, mas é para a segurança do resultado dele. Isso. Eu acho que essa fala é muito importante porque às vezes o paciente está tão ansioso e o médico por aquele resultado e quando ele recebe uma reconvocação, fica aquela angústia, porque é por isso, é para garantir a qualidade e a segurança. E o papel do paciente é muito importante, porque o paciente ele deixa uma amostra de sangue. A história ele tem que contar, porque senão ele limita as nossas ações. Então, só complementando o pré-analítico com circunstâncias do dia a dia que são comuns, às vezes os pacientes não entendem porque tem algumas perguntas, bebeu nas últimas 72 horas, toma polivitamínicos. Então, tudo isso tem uma razão de ser. E por vezes o paciente está tão ansioso por colher que ele às vezes ele omite. E isso não pode ser feito. Eu acho que a gente que está aqui nesse bate-papo tem que sensibilizar a quem nos assiste. A gente tem que ser transparente, porque isso prejudica a próxima etapa da medicina laboratorial, que eu queria que o Dr. Álvaro comentasse. Quando a Cláudia estava discorrendo, eu percebi que talvez merecesse um comentário a respeito das barreiras que a gente impõe naturalmente, que elas estão presentes quando a gente percebe que algo não foi atendido de acordo com o que está especificado. Então, a gente tem barreiras em sistemas, barreiras no treinamento, barreiras físicas às vezes, e que impedem que aquele problema vá contaminar todo o processo daí para frente, né? Então, essas barreiras são muito, na maioria das vezes, são visíveis para que isso não ocorra. Entrando já no processo de execução dos exames, a gente está num tempo em que a automação, a Cláudia já falou da necessidade do profissional treinado para aquele exame em que ele vai usar o microscópio, ou seja, ele e o material e etc., e vai depender de uma interpretação, da questão subjetiva. Mas na minha vida, naqueles momentos em que a gente pôde ensinar alguém ou treinar alguém, eu sempre foquei no seguinte, que esse processo de criação, de padronização dos nossos processos era fundamental, e à medida que o tempo foi evoluindo, os processos foram cada vez mais se tornando automatizados, utilizando sistemas, ou seja,
Hoje a gente pode falar que, eu acredito que mais de 90% do processo de execução do exame, na fase pré-analítica, ele está centrado em sistemas automatizados. E o porquê que isso é importante? Porque esses sistemas trabalham sob padronização, sob parâmetros muito bem estabelecidos, rígidos, muitas vezes muito estreitos, né, para que a informação gerada seja consistente. E aí, eu não vou entrar nessa fase ainda, falando da fase pós-analítica, nós vamos buscar dados ali sobre a história do paciente, sobre aquela amostra que traduzem o estado de saúde daquele paciente. Nós vamos buscar a informação ali por meio de reações, por meio de busca de agentes etiológicos, etc., que vão acabar, de uma forma, constituindo o core, o coração do resultado, que ainda não está integrado, aquilo é só uma informação, que vai ser avaliada sobre a luz das informações pré-analíticas, a história do paciente, e posteriormente numa fase de consolidação, que eu gosto de chamar, que é uma fase nobre da realização do exame, que está na fase pós-analítica. Mas, do ponto de vista analítico, é um processo industrial, em suma, é um processo quase industrial, mas que vai se tornar não industrial, não humano, na fase pós-analítica, que eu vou deixar para a Cláudia. Ela sabe mais que eu disso. Muito bom. E antes da Cláudia falar da fase pós-analítica, eu também queria te pedir, Cláudia, para comentar onde a qualidade e segurança entra na fase analítica, que eu sei que você tem um papel muito importante nessa fase analítica. É o assunto que eu mais gosto. Na verdade, assim, dentro da fase analítica, eu resumiria em 3 pontos principais. Não, 4. Um deles, o Álvaro já comentou, que é a padronização. Né? Eu tô aqui lembrando até de quando eu fiz a residência, que era tudo manual, né? Então, assim, as variáveis eram muito grandes. Então, realmente, os equipamentos vêm para padronizar. Mas eles não trabalham por si só. Você tem várias alterações que podem impactar naquele equipamento. Desde uma simples alteração, pico de energia. Então, às vezes acontece algumas coisas que você fala, mas como é que você vai pegar isso numa rotina, né, de laboratório? Então, a gente tem 3 pontos principais que eu diria. O controle interno da qualidade, e eu vou explicar isso. O controle externo da qualidade e o que a gente chama de verificação e validação de métodos. Então, para todo exame, todo, sem exceção, uma glicose, uma ureia, uma creatinina, uma urina, todos os exames, eles têm que ter controle interno da qualidade. O que é isso? A gente adquire algumas amostras, tem empresas que produzem essas amostras, que simulam amostras de paciente. E eu utilizo essas amostras em períodos variados, todos os dias, com certeza que eu uso aquela rotina, e às vezes até mais de uma vez por dia, eu coloco aquela amostra e ela vai fazer, o equipamento faz como se fosse amostra de paciente, e vai me dar um resultado. E eu já tenho, como eu compro com essa empresa, eu tenho um laudo, né, assim, daquela amostra, de quanto que pode variar, por exemplo, uma glicose. Aí vai variar de 80 a 120, então eu tenho que olhar se está dentro de 80 a 120. Isso para todos os exames, para todos os equipamentos. E eu só posso liberar esse equipamento para fazer a rotina do paciente se todos esses controles estiverem dentro do que a gente chama de uma especificação de desempenho de qualidade, que a gente vai definir. Quanto pode variar? Porque uma coisa que às vezes as pessoas não entendem é que um resultado, ele sempre vai variar. Então, se eu pego a sua amostra e faço um colesterol, uma hora ela pode dar 100, uma hora pode dar 102, pode dar 99, e isso é normal, porque existe uma variação, que a gente chama de uma variação, a imprecisão analítica, né? Então, isso acontece realmente. Então, esse é um primeiro ponto. Então, a gente só libera e se não está ok, ou seja, se não está adequado, a gente tem todo um processo de análise e tratativa antes de fazer as amostras dos pacientes. O outro controle que a gente tem é o controle externo. Por que é externo? Porque a gente adquire de uma empresa que produz o que a gente chama de um programa de ensaio de proficiência. Então, nós compramos periodicamente, eles nos encaminham amostras, como se fossem amostras de pacientes, são amostras produzidas, muito bem estabelecidas, que ela também deve dar um resultado. Tem uma variabilidade? Tem. Mas qual a finalidade? Eu verificar se os meus resultados estão
dentro de uma análise estatística que esteja coerente para aquela amostra, para aquele resultado. Então, ele compara com vários laboratórios, que é um programa, não sou só eu que participo. Isso me dá uma infinidade de oportunidades de eu melhorar os meus processos analíticos da realização do exame. Então, a gente faz análise, tem reunião com o time técnico, né, que é o nosso time produtivo, que produz exames. A gente faz reuniões periódicas para avaliar como é que está o desempenho, e toda vez que tiver alguma alteração, a gente faz uma análise investigativa mesmo, uma análise profunda. Então, controle interno e controle externo. Uma outra coisa que a gente faz, uma das coisas que eu gosto demais, que a gente chama de validação e verificação de métodos. Qualquer equipamento ou qualquer método que venha para a gente começar a fazer um novo método, um novo equipamento, a gente precisa fazer uma análise desse equipamento. Mesmo que eu tenha um outro equipamento igualzinho, eu preciso entender como é que aquele equipamento chegou, né? Porque às vezes são equipamentos até importados, né? Como que ele chegou, como é que ele foi transportado. Então, eu preciso colocar esse equipamento na nossa rotina e fazer uma série de estudos para que eu garanta que aquele equipamento realmente ele vai fazer exames com qualidade. Então, com qualidade tem uma série de requisitos, né? São vários estudos que a gente faz, estudos bem longos que envolve tanto a qualidade, né, o nosso time de qualidade, como envolve o time médico e também o time da produção. Então, a gente tem comitê dentro da DASA, o Comitê de Validação e Verificação de Métodos, onde a gente aprova o planejamento, como é que a gente vai planejar, executa os testes e avalia. Só depois disso é que o time da produção e o time de compras, enfim, é que pode fazer o estudo de viabilidade se vai colocar o nosso equipamento em rotina. Então, assim, isso é bem levado bem a sério. Isso é muito importante, porque muitas vezes a gente recebe ligações de pacientes médicos, né? Eu queria que você verificasse, porque eu acho que seu equipamento deve estar com problema. Dificilmente quem vai nos alertar de um possível problema é um paciente. Porque esses controles de qualidade, eles são feitos exatamente para isso. É muita automação, envolve inteligência artificial, envolve dados, né? Grandes bancos de dados. Então, acho que a gente tem que tranquilizar quem nos ouve para entender o quão segura é a fase analítica, né, Álvaro? Deixa eu fazer uma contribuição, até por conta da própria experiência. Hoje em dia, passados aproximadamente 20 anos, a gente está num ambiente altamente regulado, intensamente regulado, desde a esfera federal até a municipal, às vezes em regiões menores, mais específicas, com legislações mais específicas. E isso é curioso, porque eu me recordo que a primeira legislação federal no Brasil, ela é muito recente. Ela é de 2005. Recentemente reformulada. Isso entrou em vigor, por isso que eu quis fazer o comentário, entrou em vigor dia 1º de agosto. Ou seja, nós estamos num momento em que o nosso ambiente de atuação ele está sendo impactado por uma legislação nova. Mas no que diz respeito ao que a Cláudia comentou e a própria atuação de especialidade, de conhecimento dela, a nossa legislação é extremamente rigorosa no que tange a controle interno, controle externo, validação, verificação e tal. Absolutamente, a gente foi buscar no mundo aquilo que tinha de melhor e incorporou com as nossas características adaptadas ao Brasil. Eu não estou elogiando a norma. Eu estou dizendo que ela é tão rigorosa quanto ela pode ser num ambiente como o nosso. Por que eu fiz esse comentário? Porque o nosso paciente, o nosso colega prescritor, tem que se sentir seguro que o nosso ambiente, ele não é só... A gente não faz bem feito, porque a gente faz bem feito, por uma questão absolutamente técnica, científica, ok. A gente também é muito regulado, muito vigiado, e a gente tem que prestar satisfação. No quesito, especificamente no quesito de controle externo, é uma fonte tão rica de informação. O interno também, obviamente, mas é uma fonte tão rica de informação sobre a nossa performance, a performance nos nossos exames, que muitas vezes, ao receber
uma informação do resultado de controle externo, em que a gente eventualmente perceba que precisa mergulhar ali, porque tem um apontamento, aquilo para um patologista clínico é um mar de satisfação, porque a gente vai explorar, vai mergulhar ali e vai buscar informação muito rica. E isso é realmente bastidor do que a gente faz, né? É muito pouco visível para o médico, para o paciente, mas é absolutamente o nosso alicerce, né? Aquilo que permite que quando a gente libera um exame eletronicamente, fisicamente, não importa, ele está assegurado por um processo muito bem estabelecido. E a gente acabou de discutir a fase analítica, né? Falamos da pré-analítica, da analítica. E para fechar as fases da medicina laboratorial, Álvaro, eu queria que você explicasse o que é a fase pós-analítica. Eu tenho dito algumas vezes no nosso trabalho de assessoria médica, a gente é em estado provocado por desafios para interpretar um resultado que aparentemente não condiz com aquela situação específica. Você citou, por exemplo, o paciente que toma um polivitamínico e depois aquilo é um potencial interferente, nem sempre muito claramente visível, até para nós. A gente tem que ir estudando, às vezes, as situações. A fase pós-analítica, ela vai, a partir do momento que a gente obtém o dado, o resultado, propriamente dito, o numérico, e que ele vai ser confrontado com o histórico do paciente, ou seja, com o estado clínico dele, o histórico de exames dele, e vai permitir que a gente libere ou não libere um resultado, que a gente assine ou não assine o resultado, ou que nos sirva de alerta para uma situação que chame atenção, que não esteja conforme, por exemplo. Eu vou citar aqui uma coisa que Cláudia, data vênia. Vou falar de análise delta, ou seja, quando um exame que eu acabo de fazer, ele não corresponde ao dado anterior que eu tenho do paciente. Esse é um dos bloqueios. Opa, eu tinha 100 de glicose a semana passada e hoje eu estou fazendo de novo por qualquer circunstância e ela está 200. Algo ocorreu nesse período de uma semana que precise ser averiguado. E às vezes essa averiguação é feita por um movimento ativo da área médica, dos nossos colegas farmacêuticos, biomédicos, que vão liberar ou não o exame por meio de um contato com o colega prescritor para avaliar essa situação corresponde ao momento atual do paciente. Ou seja, a fase pós-analítica é um momento que a gente faz a consistência de todos os dados anteriores coletados na fase pré-analítica, histórico do paciente, o dado obtido no momento da análise, para que a gente possa, que permita que a gente libere, a gente assine o resultado, entregue para o médico, para o paciente, com segurança, com consistência. Eu gosto de chamar, talvez isso, agora eu estou sendo exagerado, carnavalesco quase, a fase nobre da patologia clínica é quando a gente faz essa consistência. Mas acho que essa é a grande missão do patologista, né? Realmente, por isso que a gente, nós que somos patologistas, achamos que isso é nobre, né? Porque realmente é super importante. As outras são tão nobres quanto. Mas é como se fosse um funil, né? Assim, o fechamento, né? Então... Exatamente, é como se fosse um funil. Você vai tirando, e aí quando você chega ali, ainda tem a análise do profissional para verificar o resultado. Então, nem sempre, apesar de passar por tudo isso que a gente já comentou, ainda assim, alguém precisa olhar em algumas circunstâncias e avaliar, né? E isso traz a mensagem também para quem está nos ouvindo, nos assistindo, sobre a importância da validação desse resultado por quem recebe, o médico. Então, o médico recebe um resultado, mas o processo não terminou. Ele precisa validar. E se naquele momento ele acha que aquele resultado não está compatível com a clínica do paciente, aí o time de patologistas está de portas abertas para acolher nessa fase pós-analítica. E por vezes, por decisões inadequadas, se decide repetir o exame em outro laboratório. E isso impede esse fechamento desse ciclo. Então, eu gosto muito de falar isso na universidade, para os alunos. Se você recebe um resultado que não está compatível com o que você esperava, contate o laboratório. As pessoas de lá são as mais interessadas em receber esse contato, porque tem todo esse processo de qualidade e segurança. E a Cláudia pode comentar, e o processo de qualidade e segurança tem um processo de abertura de ocorrências com indicadores. Sim. Comenta um pouco, Cláudia, sobre isso. É isso que eu ia comentar, porque assim, quando o colega liga,
é uma oportunidade ímpar para a gente poder avaliar. Porque além de tudo que a gente já comentou, a gente tem às vezes alguma tendência de um resultado que talvez não foi observado pelas regras que a gente tem hoje para liberação. Né? Então é importante isso, porque isso dá uma oportunidade muito grande. A gente tem um contato, a gente da qualidade, né? Um contato muito próximo com todo o nosso time de patologistas, eu estou junto com eles, mas qual que é a importância disso? Porque a gente, como você falou, a gente abre uma ocorrência inicialmente, essa ocorrência inclusive tem um prazo, né, para a gente poder estar avaliando e dando um retorno para o colega. Então a gente faz uma análise eu chamo de uma análise, não é uma investigação, é uma análise aprofundada de todas essas etapas que a gente comentou, desde a fase pré-analítica, verifica se a amostra ainda tá disponível, a gente checa aquela amostra, a gente olha novamente os controles, mesmo com tudo que a gente sabe. A gente procura olhar o controle num prazo maior para ver se vê alguma tendência, se vê alguma coisa que chama atenção, né? Então, e a gente investiga, e às vezes acontece. Né? Eu acho que o mais importante num sistema de qualidade, além de todo um protocolo de análise e de retorno, é a transparência do processo. A gente precisa analisar, por isso que a gente fala assim, que existe um percentual, existe uma imprecisão, isso é fato, né? E a gente precisa ter as oportunidades para a gente realmente avaliar e corrigir para que aquilo não se repita. E isso a gente faz com bastante propriedade. Com certeza, eu gostei da palavra oportunidade. Então, se vocês conseguirem, se as pessoas que nos ouvem puderem nos dar mais oportunidades de interagir, eu acho que é isso que deixa esse time aqui feliz e vai garantir a qualidade e segurança dos processos. E essa oportunidade não é só para o médico, a gente tem canal aberto para o cliente também. Sim. Então, além dos sites com as informações, também tem os núcleos de atendimento ao cliente, os núcleos de assistência ao médico. Então, acho que aqui a gente conseguiu concluir didaticamente, brilhantemente, as etapas pré-analítica, analítica e pós-analítica. E aí, eu aqui, escutando você, estava lembrando de um desafio muito recente que a gente passou, que foi a pandemia da Covid-19. E trouxe grandes desafios na medicina laboratorial, até porque o diagnóstico da doença, ele era primariamente baseado em diagnóstico laboratorial, em testes. Eu queria que vocês comentassem, vou começar pedindo para o Álvaro comentar, que aprendizados ficaram da Covid-19 na medicina laboratorial? O que você consegue elencar, Álvaro? Sempre tem uma coisa boa, né? Mesmo diante das dificuldades. Dá para eu falar umas 3 horas sobre isso, dos aprendizados. Não, porque tamanho foi o desafio para nós todos, né? Eu tenho médicos na família que são nossos colegas que atuaram diretamente. A minha esposa é intensivista. A gente trabalhando no bastidor, na assessoria, a DASA nos proporcionou um momento uma oportunidade de trabalho muito bem estruturado, mesmo trabalhando no bastidor. Eu refletia sempre, falava assim, meu papel de médico tá fácil para mim, porque eu tô aqui em casa trabalhando bastante tempo, no extensão do dia inteiro, mas eu não tô vendo as pessoas sofrendo isso. Então, o primeiro aprendizado foi a adaptação, a necessidade de adaptação muito rápida a um novo momento. Nesse sentido, eu trago isso como uma experiência muito positiva, trago no coração mesmo, como a nossa empresa, como a DASA como um todo se comportou, como virou a chave tão rápido, a Cláudia participando nos processos de validação, a gente tinha muito pouco tempo, a gente precisava entregar algo em questão de dias, de semanas. Foram desafios fantásticos que só o trabalho em equipe, juntar o conhecimento de todo mundo, numa oportunidade, uma empresa que deu essa oportunidade. Então, a primeira questão foi essa adaptação muito rápida. A outra coisa foi aprender a lidar com uma coisa que o patologista clínico não costumava lidar. Ou melhor, não é o nosso métier mais direto, que é com o sofrimento humano. Naquele momento de angústia, de dúvida, quando isso vai acabar, o que vai acontecer comigo, etc. Não preciso ficar recordando tanta coisa desagradável. Mas acredito que essa história de conviver com angústia. E o patologista, para a gente trabalhar no bastidor, a gente trabalhar dentro do laboratório, a gente não tem essa oportunidade muito rica de conviver, de trocar e de perceber essas coisas. Isso.
Então, isso era um aprendizado de todo dia. E, tecnicamente, também foi um aprendizado exponencial, que crescia numa velocidade. Todo dia a gente tinha novidade, a gente tinha que aprender, estudar, aulas 3, 4 vezes por semana, reuniões para a gente aprender com o que a gente estava vendo. Uma noção muito clara que ficou para mim hoje de uma lição de necessidade de humildade. A gente sabia tão pouco daquilo que a gente precisou ser um pouquinho, olhar para dentro e falar assim, opa, isso pode me atingir, então deixa eu acho que ficou isso. Adaptação, rapidez, humildade, eu acho que foi isso. E a ciência caminhando numa velocidade absolutamente espantosa, né? Vacina, conhecimento médico, ciência, isso foi fundamental, né? Isso foi até assim, olhar para trás e falar assim, não, em um ano, tudo isso, né? Não tinha vacina, passou a ter, etc. Fantástico, acho que esse é o melhor resumo que eu poderia esperar você responder, especialmente por esse tom de aprendizado humano, pessoal, né? Esses aprendizados da Covid-19 também acelerou o impulso tecnológico, né, Cláudia? Muito. Eu queria te pedir para comentar essa era da medicina laboratorial, com a tecnologia na porta. Você teve recente numa feira, a maior feira de medicina laboratorial do mundo. A gente teve a oportunidade de estar juntos. E a gente ficou impressionado com o tanto de robô na feira. Robô, drone. Então, eu queria entender, assim, na realidade, nem era entender a palavra, é te pedir para partilhar como você visualiza a tecnologia na medicina laboratorial, para onde que estamos indo, isso vai interferir na qualidade, para bem, tem ponto de atenção. Comenta com a gente um pouco o que você acha desse momento de avanço tecnológico. Eu acho que cada vez mais vai ajudando a gente na qualidade. Na qualidade, ela tem que andar sempre em paralelo com esse desenvolvimento. Então, eu não posso ter um teste que seja desenvolvido se ele não tiver controle de qualidade. A gente tem observado agora uma era, né, de testes laboratoriais remotos, testes rápidos. Então, assim, uma grande preocupação que a gente tem como patologista, né, preocupado com a qualidade daquele resultado, porque ele vai, por mais que se fale assim, é um teste de triagem, mas será que realmente essa comunicação está clara para o nosso paciente, né? E quando ele vai fazer, ele está entendendo, ou ele vai, às vezes por conta, né, aumentar ou diminuir a insulina que ele está utilizando. Então, assim, qual é o controle de qualidade que está sendo feito desses testes? Então, eu acho que a tecnologia, ela não pode, em hipótese alguma, se separar da qualidade, porque é isso que vai garantir se eu posso confiar ou não e tomar uma decisão com o meu paciente com aquele resultado. A gente teve essa oportunidade, tem muita coisa nova aparecendo, né? E mesmo quando aconteceu, né, a era da Covid, a gente também tinha muitos equipamentos, mas a gente não conhecia o vírus, ele se mutava muito rapidamente. A biologia molecular, né, com o PCR, conseguiu até desenvolver muito mais rápido, né, com a ajuda do CDC, a gente conseguiu desenvolver super rápido o teste, mas ainda assim não era 100%, era 90%, né, de desempenho. Então, ainda assim, tinha os questionamentos, né, Álvaro, mas por que eu tô assim e o meu deu negativo? Então, ainda assim existia. Quando vieram, então, os anticorpos, foi muito mais difícil, porque todo mundo tentando correr contra o tempo para ajudar no diagnóstico desses pacientes, mas estava todo mundo tentando desenhar um teste que não se sabia realmente como é que ele ia performar. Muitas vezes o fabricante vinha e a gente fazia validação lá no laboratório. E as validações tinham desempenhos que eram muito diferentes do que a gente estava acostumado. E eles foram, aos poucos, até com a ajuda dos próprios laboratórios, desenvolvendo esses testes, né? A gente começou a conhecer um pouco mais os vírus e os testes foram melhorando a performance. Nós fizemos muitas validações, aprovamos alguns, recusamos outros e outros tiveram que se desenvolver e voltar e a gente conseguiu aprovar. Então foi um momento realmente muito desafiador, mas acho que foi um momento que a medicina laboratorial, ela teve o valor que ela realmente deveria ter. Sabe? Acho que foi um momento para a gente, apesar de todas as dores que a gente teve,
para a medicina laboratorial mostrou realmente qual é o nosso papel como medicina laboratorial, como médicos patologistas clínicos, como profissionais de laboratório. Eu acho que esse foi um grande ganho que a gente teve com esse momento. E essas respostas de vocês, em especial nessa mistura da Covid-19 com tecnologia e novas oportunidades de plataformas de execução com testes rápidos, eu acho esse um tema muito importante, porque cada vez mais paciente e médico busca informações de como manusear mais rápido os seus doentes. E às vezes existem muitas oportunidades. Se você for colocar lá no Google, teste rápido remoto, tem muitas oportunidades. E existe a dificuldade do médico de criticidade. Como eu sei se isso é bom, se isso não é bom? É muito comum esse tipo de pergunta e cada vez mais as pessoas nos acionam. Então, é muito importante, eu acho que o segredo, tenta entender a qualidade de segurança que está por detrás daquele processo. Se tem. Porque muitas vezes a gente não conhece, mas que a gente tem essa missão de ser críticos e fazer essa construção conjunta, até porque, como a própria Sociedade Brasileira de Patologia Clínica comenta, mais de 70% dos diagnósticos médicos são baseados em resultados de exames laboratoriais. Sim. Então esse bate-papo aqui é muito sério. A gente está falando sobre o que decide a vida das pessoas. Exatamente. Então, a gente tem que entender o que é que tem nos bastidores desse processo. O que é que precisa ter de checklist, né? Então, a gente já entendeu aqui depois desse bate-papo que controles de qualidade de segurança, treinamento de pessoas, núcleo de assessoria médica para acolher médicos. Então, eu acho que a gente conseguiu atingir tudo isso. Olha, morrendo de dó de encerrando o nosso bate-papo, porque eu teria, assim, uma oportunidade de continuar fazendo várias perguntas para vocês. Mas eu queria dizer o quanto eu fiquei feliz. Eu acho que a gente conseguiu, de uma forma leve, partilhar conceitos importantes da medicina laboratorial com pessoas fantásticas como vocês, que eu super admiro. E eu queria pedir, para que a gente encerrasse esse nosso bate-papo, que cada um de vocês deixasse uma mensagem, quer seja para os profissionais de saúde ou para os pacientes que ficam super na dúvida quando escolher o seu laboratório. O que é que vocês podem estar partilhando de dicas valiosas para quem está aqui conosco? Eu me provoquei para responder isso antecipadamente e eu confesso que eu não tinha a resposta. E eu fui dar uma pesquisadinha aí, né, nos nossos Googles e tal. E, curiosamente, eu encontrei muitas respostas. Veja se o laboratório acolhe bem as pessoas, veja a higiene, a reputação, sim, num sentido muito vago. Sim. E tal. Não me lembro de ter lido a coisa que eu considero mais importante. O seu médico vai saber lhe orientar nesse encaminhamento. Seja apontando um serviço da preferência dele. A DASA está aqui para ser escolhida, obviamente, todas as nossas marcas, os nossos serviços. Aconselhe-se com quem já foi ao laboratório, mas, essencialmente, a orientação do seu médico é o primeiro critério. Eu acredito, eu continuo defendendo essa posição, não por um espírito corporativista, mas é ele que lhe conhece, ele que lhe atendeu, ele que ouviu sua história, né? A história da sua família, sabe os seus riscos, e ele vai saber fazer essa indicação. Do ponto de vista do paciente, já que eventualmente ele possa procurar o laboratório de maneira espontânea, hoje em dia, como eu já citei antes, a regulação é muito forte, ele não precisa se preocupar se o laboratório está autorizado ou não, é absolutamente quase impossível existir um laboratório não autorizado, mas se ele não tiver a orientação direta do seu médico, por exemplo, ele pode procurar um laboratório que tenha um selo de acreditação, né? Por exemplo, da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica, que é o programa de acreditação em laboratório clínico, ou outro programa de acreditação. Existem outros, a ONA, da Sociedade Brasileira de Análises Clínicas, que conferem ao laboratório um selo de acreditação baseado num mergulho muito profundo no laboratório e olhando o laboratório como um todo, desde o momento que o paciente é atendido até a emissão do laboratório. Eu acho que é isso que eu gostaria de falar, assim, no momento que orientar um paciente para ir buscar um laboratório. Fantástico, muito bom, Álvaro.
Cláudia. Ele comentou um laboratório acreditado. Se eu fosse escolher, eu buscaria um laboratório acreditado. Embora uma acreditação, como eu já comentei, ela não garante 100% de qualidade, porque a gente já comentou várias variáveis que podem acontecer. Mas é um laboratório que já tem um sistema de qualidade implementado, então significa que ele sempre vai te apoiar. Então a gente sempre vai ouvir. Quando a gente recebe um contato de um médico, de um paciente, a gente sempre ouve e depois vai avaliar para dar um retorno para ele. Às vezes a gente olha, retorna e fala, olha, tá tudo bem, fique tranquilo, seu resultado é esse mesmo. Ou a gente volta e às vezes solicita uma nova coleta, conversa com o médico. Então, essa possibilidade, geralmente, é quando você tem laboratórios que já têm um sistema de gestão da qualidade muito bem implementado. Isso não quer dizer que aquele que não tem, ele não possa ter um sistema de gestão da qualidade, mesmo que ele não seja acreditado. Como que a gente vai saber isso? Se existe uma correlação clínico-laboratorial, ou seja, se o seu médico está acreditando naquele resultado que corresponde à hipótese diagnóstica dele, ou que excluiu uma hipótese diagnóstica, ou que confirmou uma hipótese diagnóstica. Então, muitas vezes, o médico ele tem também esse critério de qualidade que acaba corroborando para a gente, né? E se não corresponde, como você falou, fazer contato com a gente para que a gente possa avaliar e contribuir com o diagnóstico do paciente dele. Excelente, Cláudia. Eu acho que você poderia aproveitar a oportunidade e convidar as pessoas para o simpósio. Conta aí pra gente aí esse convite para fechamento. Vou convidar todo mundo para o nosso simpósio internacional DASA de qualidade e segurança do paciente, que vai ocorrer de 7 a 9 de novembro de 2023. Então, em breve já vamos estar lançando esse simpósio, mas já coloquem o Save the Date na agenda de vocês e vamos estar esperando. É o terceiro que a gente já faz, os outros foram incríveis e a gente está trazendo um time também, tanto nacional de peso, como também internacional, para contribuir e trocar experiências com a gente. É presencial, Cláudia, é esse? Esse já vai ser presencial? Não, ainda vai ser virtual, Então, vai permitir mais pessoas ainda se inscreverem e conferir esse simpósio aí. Esse é o grande desafio, né? Que a gente já pensou, vamos fazer híbrido e tal. Mas a gente tem participação de tanta gente do Brasil inteiro. Então, que a gente vai restringir muito. Então, a gente fez essa opção ainda de dar oportunidade para mais pessoas participarem. Essa é uma coisa que a gente aprendeu com a Covid também, uma coisa boa, exatamente. Né? Sim. Outra oportunidade. Excelente, muito obrigada. Nós que agradecemos, Eu que agradeço. Muito obrigado.